Chegou a hora, está na hora. Vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Vamos abrir bem os ouvidos e preparar o coração pra receber de Jesus Cristo hoje uma nova lição. Chegou a hora, está na hora. Vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Jesus convida, vinde meninos, vem segurar a minha mão. Sou pequenino, uma criança, mas a Deus posso entregar meu coração. Chegou a hora, está na hora. Vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? A tia Ida estava morrendo de saudade. Eu tô aqui novamente para falar da palavra de Deus para vocês. Nós vamos falar do pão da vida. Agora a gente vai passar o teatro para vocês. Então preste atenção, tá? E depois eu continuo. Oi, filho, você já tá acordado? Sim, mamãe. Nem consegui dormir direito, de tanto que estou animado para ir ver aquele homem falar. Obrigado por ter deixado eu ir com Josué e seus pais escutar Jesus falar. Ai, filho, se desse eu também ia, porque eu só não posso porque seu irmão ainda é muito pequenininho e seu pai tá viajando. Mas eu queria muito ouvir Jesus falar pessoalmente. Fica tranquila, mamãe. Eu vou prestar bastante atenção e vou te contar tudo que ele falar. Tá bom, filho, presta atenção mesmo, ouve bem, porque ele é o enviado de Deus e é bom a gente ouvir para obedecer da forma correta. Mãe, eu fiquei Oi. sabendo que aquele homem cego que foi curado por Jesus vai estar lá, ele e toda a família dele. Nossa, mas é muita gente, né? Olha, fica perto dos pais de Josué, não sai de perto deles, tá bom? Pode deixar, mamãe, eu vou obedecer. Tá bom, outra coisa, olha, eu deixei preparado aqui pra você 5 pães e 2 peixinhos pra você comer lá. Fiz do jeitinho que você gosta, tá Obrigado, bom? Não mamãe. sei, não é muita coisa, mas é o que a gente tem, tá Eu bom? sei que vai ser o suficiente, mãe. Então tá Obrigado, bom. tenho certeza. Vocês viram a alegria do menino? Né? Vocês viram a alegria dele quando ele saiu para ouvir a palavra de Deus? Que ele queria ouvir Jesus? Agora imagine quando ele voltar para a casa dele e contar para a mãe o que aconteceu com os peixinhos e com os pães que a mãe dele deu para ele lanchar. Vocês acham que ele vai querer saber mais de Jesus? Que ele vai estar mais empolgado para falar de Jesus, para conhecer Jesus? Ou não? Ou você acha que ele desanimou? Eu acho que ele ficou animado, né? Então, Jesus, ele pregava para uma grande, vocês viram, Jesus pregava para uma grande multidão que já há muito tempo estava com ele. Então já fazia um tempão que o pessoal estava lá ouvindo Jesus e querendo ouvir cada vez mais. Só que o tempo estava passando, estava ficando muito tarde. Os discípulos de Jesus foram lá e falaram: Jesus, tem que mandar a multidão embora, né? Eles têm que ir porque já vai ficar tarde e eles não têm comida, né? E pode ser que alguns até passem mal na hora de ir embora, ou que eles vão numa vila próxima para comprar comida. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: não é necessário mandá-los embora. Alimentem vocês mesmos a multidão. Filipe, um dos discípulos, falou assim: mas como assim, Jesus? Onde nós vamos comprar tanto pão para essas pessoas? Nós nem temos dinheiro para isso. Já André disse assim: Jesus, um rapazinho trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pediu para que ele trouxesse o menino até ele. E quando Jesus pediu para os discípulos fazerem pequenos grupos, falou assim: ó, manda eles se sentarem, a multidão se sentar e fazer pequenos grupos. E Jesus pegou os peixinhos e os pães, levou aos céus e agradeceu. E mandou os discípulos distribuírem. E sabe o que aconteceu? Vocês acham que esses peixes, esses pãezinhos deu para todo mundo? Deu. E sobrou. Eram mais de 5.000 pessoas que comeram dos pãezinhos e dos peixinhos. E ainda houve sobra. E Jesus falou para os discípulos: vão e juntem aquilo que sobrou. E sobraram mais de 12 cestos cheios de pães e peixes.
Naquele dia, o Senhor sustentou uma multidão com a palavra que ele ensinou. Com a palavra, né, que ele ensinou e com os peixes e os pães. Ele multiplicou. Dessa linda história, nós vamos destacar 3 pontos muito importantes. Jesus, ele se preocupa com as nossas necessidades. Jesus, ele se preocupou com o povo que estava ali, com a fome do povo. Ele não deixou o povo embora com fome. No versículo 6, onde você vê na sua Bíblia, diz assim que Jesus perguntou: onde podemos comprar pão para toda essa gente? Você acha que tinha uma padaria lá perto? Você acha que eles tinham dinheiro para comprar pão para todo aquele povo? Como um dos discípulos falou, eles não tinham. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele estava testando os discípulos para ver qual era a reação deles. Esse é o nosso Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele supre de maneira surpreendente, né? Que foi surpreendente. Né? O menino só tinha aqueles peixinhos e aqueles pães, que era o lanchinho que a mãe deu para ele, né? E Jesus surpreendeu a todos com o que ele fez. Servimos a um Deus de milagre e precisamos crer nele e crer de todo o coração. Jesus também é o verdadeiro pão da vida e pão do céu. No deserto, vocês lembram da história de Moisés? No deserto, Deus mandava o maná todo dia para eles. E com aquele maná, eles faziam um pão. Não foi Moisés que deu o pão do céu, mas é o Pai quem lhes dá o pão verdadeiro, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então, Deus, ele queria ensinar o povo uma verdadeira e preciosa lição, de que se ele não conseguisse entender imediatamente que ele era Jesus e o pão da vida, né? Os discípulos precisavam aprender isso. Quem era Jesus? E o povo também precisava aprender isso. Nós sentimos fome. Muitas vezes, né? A gente sente fome, a nossa barriga começa a roncar, começa a incomodar quando a gente está com a barriguinha vazia, não é mesmo? E no finalzinho da tarde? Às vezes a gente está voltando da escola, ou brincou muito durante a tarde, né? Daquela fome. E às vezes dá uma vontade de comer um pãozinho quentinho, né? Muitas vezes a gente não fica só num pãozinho, não. Às vezes a gente come mais de um, não é verdade? Então, Jesus, como eu falei, ele é o pão que mata a nossa fome. Mas não é aquela fome que dá na barriga. Nós nascemos pecadores. E o pecado faz com que a gente sente falta de alguma coisa. Sabe um vazio que a gente sente, que não tem como, a gente não sabe o que é que pode preencher? Então, Jesus é isso que vai preencher. Jesus, ele é o pão da vida. Imagine um morador de rua, né? Que há muito tempo está sem comer. Às vezes não consegue arrumar comida, ninguém dá comida para ele, e ele está com muita fome, faz dias que ele não come nada, né? E às vezes ele fica tão fraquinho, ele está tão fraquinho, que às vezes ele acha que assim, né, que às vezes pode até morrer, né, de fome. A gente morre de fome. E esse morador pode estar até morrendo de fome. E se chega alguém e fala: olha, eu tenho um pão para te dar. Você imagine? Esse morador de rua, ele vai pegar esse pão e vai comer, porque ele sabe que isso vai salvar a vida dele. Certamente, ele vai correr ao encontro daquele que trouxe o pão para ele. Todos nós nascemos com fome de Deus, como eu falei. O nosso pecado deixa esse vazio, um vazio da presença de Deus. E este vazio continua na gente. E se a gente não preencher esse vazio, a gente morre, mas a gente morre eternamente. Mas Jesus é esse pão que vai preencher esse vazio. O Senhor Jesus, se comermos dele, como nunca mais nos sofreremos fome. Mas não é aquela fome que sente na barriga, não. Não é aquela fome de comida. É aquela fome que sente na nossa alma, no nosso coração, naquele vazio. E nós não mais morreremos. Comer dele é tão somente crer. A gente não vai comer Jesus, né? Assim, comer dele é tão somente a gente crer que ele é o único e suficiente Salvador na nossa vida. Que ele vai fazer toda a diferença, que ele vai preencher o vazio, às vezes preencher a tristeza que a gente sente no nosso coração. Ó, não demora, vai correndo, né? Vai correndo ao encontro de Jesus para você não morrer eternamente. E lembre-se que ele mesmo também disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E aí? Nosso terceiro ponto agora. Deus, ele pode usar a criança para ser como canal de milagres. Aquele rapazinho podia ter comido o lanchinho dele sozinho.
Ele podia ter falado, poxa, né? Essa comida é minha mãe separou para mim. Não, mas ele foi, o que ele fez? Ele deu a comida dele para ajudar. Ele colaborou. Como ele se dispôs a ajudar. E os discípulos, e por fim, foi Perdão, eu vou botar só essa parte. Tá? Jesus, ele pode usar uma criança como canal de milagre. Aquele rapazinho, ele podia ter comido o seu lanche sozinho, né? E não colaborado. Mas ele se dispôs a ajudar os discípulos. E por fim, o lanchinho dele acabou sendo uma fonte de milagre. Jesus multiplicou e ele pôde alimentar uma multidão. Você também pode compartilhar o pão da vida. Você também pode fazer isso, multiplicar o pão. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Então, como que você pode fazer isso? Você falando de Jesus para os seus amiguinhos. Você falando do amor de Jesus. Você levando, você está multiplicando a palavra de Deus. Deus está contigo e fará um milagre na sua vida e na vida dos seus amigos. E das pessoas com quais você vai compartilhar. Então, vamos fazer isso? Nós vamos ser multiplicadores do pão da vida? Falar de Jesus para um amigo? Se você ainda não tem esse pão, se você ainda sente essa fome que faz um vazio na sua barriga, no seu coração, vamos fazer isso agora? Vamos preencher esse vazio? Vamos pedir para esse pão da vida preencher esse vazio no seu coração? Eu vou pedir para você, tá? Nesse momento. Se você ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, que você quer que ele preencha esse vazio para você não morrer eternamente, para que você tenha vida e vida eterna, você vai fazer isso agora com a tia Iris, tá? Você vai fechar os olhos e a gente vai fazer essa oração. Papai querido, eu quero, Senhor, neste momento, Deus amado, pedir para o Senhor, que é o pão da vida, preencher, Senhor, esse vazio do meu coração. Pai, eu te aceito como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Pai, eu quero, Senhor, nunca mais sentir fome. Pai, eu quero, Senhor, nunca mais sentir fome para que eu não precise morrer, Pai amado. Morrer eternamente. E que o Senhor preencha, Senhor, este vazio, porque o Senhor é o pão da vida, e que eu possa, Senhor, morar contigo, Senhor, eternamente, estar contigo eternamente, Pai. Eu te agradeço, Deus amado, porque o Senhor vai fazer, Senhor, a diferença na minha vida. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, amiguinhos, não se esqueçam disso. Vamos falar de Jesus, vamos ser multiplicadores do pão da vida. Falar de Jesus para o amigo que não conhece, para o seu vizinho, às vezes uma tia, um parente que não tem Jesus. Combinado? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com o Taylor. Dá um oi para elas, Taylor. Olá, crianças, estamos aí de volta. A gente está aqui para ajudar vocês a adorar o Senhor. Prepara o ambiente da sua casa, arrasta o sofá, tira as coisas do lugar e adora o Senhor com muita alegria, com muita intensidade, porque Ele merece. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Ele é o pão da vida, Filho do Deus Criador. O seu reino é de justiça, no seu nome há poder. Se fez homem, veio ao mundo pra curar a minha dor. Alcançou a minha vida, entrou no meu coração, me deu paz e alegria, estou seguro em suas mãos. Canto assim, sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Jesus Cristo é poderoso, soberano e fiel. Ele é meu melhor amigo, você pode acreditar. Ele quebra as correntes, quebra toda maldição. Nos fez livre do pecado, traz vitória derrotado. Eu sou prova desta verdade. Canto assim, Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus.
Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser. se a sua fé